Graça e paz, cidadãos do reino, shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você ouvirá conteúdos relacionados ao reino de Deus, dons espirituais, os 5 ministérios, unção, autoridade, missão da igreja, vida de Jesus e coisas afins. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Nós estamos falando a respeito da unção. Nesta aula eu quero falar a respeito de como mudar os seus níveis de unção. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No meio desses discípulos estava Pedro, que era um pescador de peixes. Ele andou com Jesus durante 3 anos e meio, e Jesus havia feito uma promessa para ele: eu vou fazer você de um pescador de peixes para um pescador de homens. Então Pedro recebeu a transformação quando ele recebeu a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, deixando de ser um simples pescador de peixes para ser um pescador de homens. Em Atos capítulo 2, nós vemos como Pedro pregou o seu primeiro sermão e 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Apenas a unção do Espírito Santo que ele recebeu foi possível torná-lo em outro homem. Quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, ele se tornou uma pessoa ousada para pregar o Evangelho. A partir disso, quero lhe falar a respeito de 3 princípios que causarão mudança no nível de unção. O primeiro princípio é: uma convicção levará a uma mudança nos níveis de unção. Atos capítulo 2, versículo 37 diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Pessoas sem convicção não podem receber a unção. As pessoas se convenceram acerca do que ouviram de Pedro e experimentaram uma mudança em suas vidas. Você precisa ter convicção de que o seu sucesso é por causa da unção. Não foi a capacidade de Pedro, a qualificação, a sua formação cultural, a sua formação profissional, mas foi a unção na vida de Pedro que tornou possível ele deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. As pessoas que estavam ali conheciam a Pedro, sabiam quem ele era, mas quando ouviram ele falar, viram algo diferente na vida de Pedro. Então elas perguntaram: como podemos fazer para receber o que vocês receberam? Como podemos fazer para ter o que vocês têm? Então Pedro fala que eles precisavam se arrepender, assim como Pedro tinha a convicção no seu coração daquilo que ele havia recebido, ele estava também dizendo para essas pessoas que o estavam ouvindo: tenha convicção em seus corações, arrependam-se, e esta unção também virá sobre vocês. Aquilo que nós recebemos também virá sobre vocês. O que você está vendo através da minha vida, que antes era apenas um pescador de homens, e agora posso ministrar o Evangelho e ganhar almas, posso orar por enfermos, eles serem curados, é apenas a unção na minha vida que torna possível isso. Observamos que Pedro tinha uma convicção muito forte daquilo que ele carregava. A convicção é que torna possível a mudança do nível de unção na sua vida. No livro de Atos também relata: Pedro e João, indo à oração, encontram diante do templo um homem aleijado. O homem pede-lhe uma esmola. Pedro olha para ele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Pedro tinha convicção daquilo que ele carregava. Quanto mais convicção você tiver da unção em sua vida, mais será elevado o nível de unção sobre você. Nós somos apenas vasos de barro, mas Deus resolveu colocar dentro desse vaso de barro a sua glória, o seu poder, a sua unção. Não é pela nossa virtude que curamos, libertamos e salvamos. O próprio Pedro, ele vai se explicar dizendo a respeito do coxo que havia recebido a cura: não é por nossa virtude que ele está de pé, mas é pela virtude que há no nome de Jesus Cristo. Ou seja, a unção do Espírito Santo que Jesus carregava agora está sobre nós, e por causa disso nós podemos declarar a cura sobre os enfermos, a libertação sobre os oprimidos e a salvação sobre os perdidos. Quanto mais convicção você tiver da unção que está sobre a tua vida,
mais a unção aumentará sobre você. Segundo princípio, para que você possa ter um aumento do nível de unção você precisa fazer perguntas certas, porque as perguntas certas o levará a uma mudança nos níveis de unção. Em Atos capítulo 2, versículo 37, que lemos, os ouvintes perguntaram: o que faremos? Entendemos a partir da palavra de Deus que Deus dá água para os sedentos. Quem não tiver com sede não poderá beber água. Foi gerado uma sede no coração daquelas pessoas que ali estavam. Então elas perguntaram o que era aquilo e como elas poderiam receber aquilo que estava sobre Pedro e sobre os demais apóstolos. As perguntas normalmente são feitas por pessoas que querem mais, que estão com sede de aprender, de mudar algo em suas vidas. Quem faz pergunta abre a possibilidade para o crescimento, para o aumento de nível. Quem não faz perguntas permanece no mesmo lugar. Pessoas arrogantes não conseguem fazer perguntas, porque elas acreditam que já sabem de tudo, que não precisam de aprender mais nada. Mas pessoas humildes e simples fazem perguntas, e isso torna possível que elas recebam mais. Se você deseja crescer o nível de unção sobre a tua vida, você deve fazer perguntas. E as perguntas precisam ser certas, não é qualquer tipo de pergunta. Com relação ao que temos falado a respeito da unção, do ungido de Deus, do poder do Espírito Santo, você poderia fazer as seguintes perguntas: como curar os doentes? Como libertar as pessoas? Como crescer uma igreja? Como evangelizar e discipular? Como tornar-se um ungido? Estas e outras perguntas neste nível que vai proporcionar o seu aumento e o seu crescimento na unção, que vai proporcionar a sua mudança do nível de unção. Mas você não deve fazer perguntas erradas como do tipo: onde você mora? Qual o tamanho de sua casa? Qual carro você dirige? Qual a receita de sua igreja? Pedro havia acabado de pregar um sermão. Aqueles homens poderiam ter olhado para Pedro e, se eles fizessem as perguntas erradas, as perguntas seriam neste nível: onde você mora, Pedro? Qual o tamanho de sua casa? Que carro você dirige? Qual a receita da sua igreja? Mas esta não foi as perguntas que eles fizeram. A pergunta que eles fizeram foi: o que faremos? Como poderemos receber o que vocês receberam? Como se tornar um ungido? Como carregar este poder também sobre as nossas vidas? Faça as perguntas certas e isso proporcionará à sua vida um aumento do nível de unção. O terceiro princípio para que você possa receber um aumento do nível de unção sobre a sua vida você precisa renovar a sua mente, os seus pensamentos constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Atos 2, 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender é mudar a mentalidade, mudar o pensamento, mudar a direção. A cada nova maneira de pensar, Deus te colocará em um novo nível de unção. A mudança de mentalidade acontece quando você recebe um novo entendimento. Por isso, a sua mente precisa ser renovada constantemente através do entendimento da palavra do Senhor. Quanto mais a sua mente é renovada, mais o seu nível de unção se elevará na presença do Senhor. Existem pessoas que se contentam com aquilo que têm e ficam estagnadas, paradas, acham que não é possível mais crescer, mas em Deus sempre haverá um novo nível para nós experimentarmos. Paulo diz que Deus é aquele que faz tudo muito abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos. Sendo assim, quanto mais nós buscarmos a Deus cumprindo os princípios da sua palavra, mais Ele elevará o nível de unção sobre as nossas vidas. Portanto, para que você venha elevar o nível de unção sobre a sua vida, só depende de você, da sua convicção, da sua forma de agir, da sua busca, do quanto você está disponível para renovar a sua mente. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.